falar os 7 trovões. Ler a Bíblia é um exercício espiritual riquíssimo. Porque quando você vai ler um texto, na verdade, você não quer nem abordar algumas frases. Eu até sublinhei a frase que eu quero abordar. Mas como que você passa por uma frase dessa? Logo que falar os 7 trovões. Ora, os 7 trovões falam, as 7 trombetas falam, tudo na Bíblia, todos os acontecimentos proféticos falam, porque o objetivo é, em primeiro lugar, o nosso ouvido. Por isso que fala. Porque o objetivo de Deus, em primeiro lugar, não é julgar o mundo, é que nós ouçamos essas trombetas. Lembra? 1 Coríntios 14:8, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, nesses trovões, Deus vai falar. Ele vai falar ao mundo o seu juízo. E a nós, ele vai falar da viva esperança, da certeza que o tempo está próximo. Aí diz assim, eu ia escrever, agora observe a frase, ouvi uma voz do céu. Olha essa frase, irmãos. Ouvi uma voz do céu. Adiante um pouco aí neste capítulo, versículo 8. A voz que ouvi vinda do céu. Olha essa frase mais uma vez. A voz que ouvi vinda do céu. 2 capítulos à frente, capítulo 12. Olha o versículo 10 do capítulo 12. Então ouvi uma grande voz do céu. Vamos acrescentar mais 2 textos. Capítulo 14. Veja o versículo 2 e o versículo 13. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu, dizendo, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então você vê aqui que essa voz, ela cria uma conexão espiritual com os céus. Vou repetir isso com muito cuidado. Esta voz que João ouviu no livro de Apocalipse, que é uma consequência do andar no Espírito, de ser cheio do Espírito, de achar-me em Espírito, é uma conexão com os céus. Quando você ouve a palavra de Deus, ela te conecta com o trono e não com o homem que fala. Se você tem certeza que agora, nesta manhã, Deus está falando ao seu coração, você não tem que ser grato a mim ou a qualquer outro irmão que esteja ministrando. E nem tampouco achar que esse irmão é bom ou é espiritual. Nada disso. Quando você ouve a voz de Deus, você se conecta com os céus e não com o homem. Não é com o instrumento, não é com o meio, é com o fim, é com aquele que está sentado no trono, da onde a voz procede. Então veja isso, irmãos. Essa voz que João ouviu lá no capítulo 1, o que ela fez? Ela conectou ele com os céus. E porque ele estava conectado com os céus, porque ele estava cheio, ele estava andando, ele achou-se em espírito. Aí, irmãos, o que ele vai experimentar? Vamos voltar aqui para o capítulo 1, e aqui eu quero encerrar. Então, achei-me em espírito no dia do Senhor. Aí, por detrás de mim, aquela grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês? Escreve. Aí, versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, o que ele viu? 7 candeeiros. É uma visão profética. Ele ouviu, ele achou em espírito, ele ouviu e viu. Então, irmãos, nós queremos ver. Quem é que não gostaria de ver coisas espirituais, coisas grandes, firmes? Todos nós gostaríamos. Todos nós faríamos qualquer coisa para poder ver grandezas celestiais. Nunca veremos se não formos achados em espírito, se não estivermos cheios do espírito, se não ouvirmos a palavra de Deus que nos conecta com os céus. Esses foram os 3 degraus que João subiu para ele poder ter toda a visão celestial do livro de Apocalipse. Ele achou-se em espírito, vida no espírito. Segundo, ouviu a voz que o conectou com os céus. Aí ele passou a ter uma visão. Nessa visão grandiosa, ele viu 7 candeeiros, uma figura da igreja, na sua perfeição. E no meio desses 7 candeeiros, aí o que ele diz? Um semelhante a um filho.
um filho de homem, porque ele vê ali aquele me perdoe, 100% homem, 100% Deus. Aí ele vê ele com uma vestidura de sumo sacerdote. Se você estudar essa veste descrita por João aqui no Apocalipse, descreve a vestidura do sumo sacerdote, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, o ministro do santuário que está sentado no trono da majestade nos céus. Este santuário, ele vê. João viu aquilo que, podemos dizer assim, o outro lado da nuvem, porque lá em Atos, ele estava no meio daquela multidão e viu quando a nuvem levou o nosso Senhor. E João nunca mais viu o Senhor. E se você estudar a vida de João, você sabe que João, ele era muito íntimo do Senhor. Ele tinha uma relação muito próxima, muito íntima. Ele era o mais jovem dos discípulos. Possivelmente João tinha entre 17 a 20 anos. Era curioso, irmãos, porque os outros discípulos eram bem mais velhos. Então, sabe qual é a figura que você tem de Jesus caminhando com os 12 discípulos? Era Jesus, 11 adultos e um rapazinho. Essa é a figura. Então, Jesus estava andando com 12. Então, a gente pensa, 12 homens, sim. Exceto um que era um garoto ainda. Quem era esse garoto? Que às vezes ficava cansado, Jesus tinha que colocar no seu ombro. E deitava, recostado no peito de Jesus. João, porque ele ainda precisava de carinho paterno, materno. Era um menino. Ele foi com o irmão dele. O irmão dele era uma pessoa madura. Ele foi com aqueles anciãos mais velhos, aliás, Pedro e André. João era chamado filho do trovão, impetuoso, inconsequente. Inconsequente. Veja a história do João. Ele era inconsequente porque isso faz parte da juventude. Um dia ele mandou Jesus pôr fogo numa cidade, irmãos. Um menino inconsequente. Quer ver um circo pegar fogo. Esse era João. Ele tinha um apelido, filho do trovão, porque ele era inconsequente, era um menino, mas ele amava o Senhor, irmãos. Ele amava o Senhor de um tanto. Ele cresceu, ele foi um homem maduro. Quando ele teve essa visão, todos os apóstolos já estavam mortos. Ele tinha aproximadamente 90 anos, quando ele escreveu o Evangelho de João, o seu Evangelho. O Evangelho que ele escreveu na mais profunda experiência que o homem podia ter na sua vida aqui na Terra, com o Senhor. Foi ele que escreveu o Evangelho de João, por isso que ele é tão profundo, irmãos. É um livro escrito no lugar santíssimo. E aqui você está tendo a revelação que ele viu aquele outro lado da nuvem. Sabe como eu consigo juntar essas duas partes? Eu junto assim, irmãos. João estava ali vendo o nosso Senhor ser levado aos céus. Então ele ficou olhando a nuvem. E talvez ele tenha se perguntado, o que está do outro lado daquela nuvem? Ele viu a nuvem levar o Senhor. Agora João está olhando o outro lado da nuvem. O outro lado da nuvem, ele viu o Senhor. E quando ele o viu e ouviu, ele caiu como morto aos seus pés. Esse ministro do santuário, desse tabernáculo celestial, disse assim para João, não temas. Aqui está assim, eu sou o primeiro e o último, mas o texto grego está assim, eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega é a última. O que o Senhor está dizendo com isso? Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim de toda a revelação. De toda a palavra. Nós podemos dizer que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Aí ele diz assim, não temas. Eu estive morto, mas hoje eu estou vivo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Agora você descobre porque ele está sentado no trono, é porque até a morte e o inferno ele venceu por nós. Amém. Então, meus irmãos, que visão linda é esta que João tem aqui. É um complemento glorioso daquilo que está nos versículos 1 e 2 de Hebreus, capítulo 8. Aí você tem a visão deste sumo sacerdote. Que o Senhor, com esta palavra, irmãos, provoque em nós um anelo profundo de poder comer desse pão, beber esse cálice. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão glorioso que nós pudemos ler a tua palavra, Senhor. Esse momento que nós pudemos aqui, Senhor, meditar nessas verdades tão grandiosas, que é o nosso alimento, é a nossa vida, é aquilo, Senhor, que fortalece a nossa esperança. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fale com a tua igreja de maneira gloriosa nesta manhã. Fale a elas, Senhor, que o Senhor possa tocar cada coração nesta manhã aqui. Mesmo os corações, ó Deus, que estão distantes de Ti, fala com eles. Não desista do teu filho, não desista da tua filha. Nós te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, a qual nós temos a certeza que ela se renova a cada manhã. Então, Senhor, nesta manhã, renova a tua misericórdia por nós aqui neste lugar. Em nome de Jesus, nós te rogamos, ó Deus. Amém. É isso. Acabou mais uma live de sexta-feira. Amanhã às 10 horas temos a live da transformação da mente. E amanhã à noite às 19 uma outra live. Uma boa noite, bom descanso. Obrigado por estar aqui conosco. E compartilhem esse projeto que é para a glória de Deus. Vamos dar glória a Deus? Tchau.